Sejam bem-vindos à Feira do Empreendedor, realizada pelo Sebrae de São Paulo. Sua presença aqui é a prova de sua confiança e esperança em você e no Brasil. Governos não fazem o futuro de ninguém. Cada um com o seu suor é que faz o seu destino e o esforço de todos é que constrói uma nação. Por isso, todos vocês estão de parabéns, trilhando o seu próprio futuro e o futuro do Brasil. Muito sucesso e aproveitem o máximo. Esta feira é para vocês. Boa tarde oficial a todos. Meu nome é Felipe Chiconato, sou palestrante hoje com vocês. Minha primeira vez de palestra na feira, em 6 anos, então vou ficar um pouquinho tenso aí. Brincadeira, tá, gente? Vamos brincar bastante. Quero fazer um combinado com vocês. No final, a gente tira as dúvidas, pode ser? No final, a gente vai abrir um espaço para vocês tirarem a dúvida. Então, quem tiver uma dúvida, anota essa dúvida. No momento adequado, a gente retoma ela. Tudo bem? Legal. Bom, o tema de hoje que a gente vai falar é como fazer o crédito seu aliado e não armadilha. Como não cair na pegadinha do bendito crédito, né? Como usar ele ao seu favor. Por favor. Bom, o objetivo hoje é principalmente orientar sobre a importância permanente da gestão empresarial e a sua direta relação com a utilização do crédito consciente. Não é porque o banco te dá limite de crédito que você deve sair usando à vontade. Precisa ter um pouquinho de cuidado aí, tá bom? O que a gente vai falar? Razões que levam as empresas a buscarem crédito, empréstimo para realizar investimentos de longo prazo, quais são as linhas que existem, como funcionam essas linhas, as fontes de financiamento, quais são as opções que podem financiar além do banco, que a gente costuma falar em empréstimo, a gente só lembra do banco, né? Existem outras fontes que podem te capitalizar também. Empréstimos para capital de giro, a gestão do capital de giro, ações para tomar empréstimo, o que fazer quando a empresa está endividada. Só por uma questão aqui, quem aqui possui uma empresa? Só para mim ter uma noção, por favor. Qual de vocês está endividado? Bom, um número menor, bem menor do que o de empresas que tem. Legal, por favor. Bom, por que as empresas solicitam empréstimo? Por que vocês, empresários, solicitam ou contraem empréstimos? Oi? Precisa de capital de giro, o que mais? Investimento. Então, existem várias coisas que a gente acaba procurando empréstimo. E aí, normalmente, investimento, eu tenho investimento fixo, seja para ampliar a implantação de um novo negócio, eu quero implementar uma nova unidade, uma nova loja, um novo produto, eu acabo usando de implementação, seja para ampliação, vamos supor, eu quero produzir mais, tá? Não precisa, gente, ficar tirando foto do material, tá? Fica mais fácil vocês me pedirem por e-mail, no final eu vou deixar meu e-mail, quem pede por e-mail eu mando, fica tranquilo, tá bom? Modernização, você tem uma parte produtiva velha, vamos dizer assim, você tem uma lanchonete que está obsoleta, feinha, coitada, você vai modernizar ela. Relocalização, o que seria isso? Imagina que você tem uma empresa num endereço, esse endereço já foi bom um dia, né? Muito comum isso, as coisas mudam, e você precisa agora colocar num novo local, então você está relocalizando a sua empresa, vai gastar com investimento de um novo ponto, vamos dizer assim, aquele deixa de existir, está indo para um novo ponto. E o investimento no giro, que nada mais é do que na necessidade de capital de giro. Bom, capital de giro ele abre um monte de coisa, estoque, dinheiro propriamente dito, esse tipo de coisa. Mas tem que tomar um cuidado. O crédito viabiliza a oportunidade, não a cria. Não é porque você tem dinheiro que aquilo vai dar certo. Tá? Ele faz com que uma oportunidade possa ser aproveitada, mas ele não cria oportunidade. Tudo bem? Tranquilo? Está rápido, está fácil? Posso prosseguir? Bom, empréstimo para realizar investimento. Por favor, passo novamente. Para mim, quando eu vou realizar um investimento, eu tenho que tomar qual cuidado? Um só, Marcão. Obrigado. Para mim realizar investimento, eu tenho que tomar qual cuidado? Primeiro, essa taxa de juros tem que ser atraente, ou seja, o menor possível. Por qual motivo? O investimento não é algo que vai dar retorno de médio a longo prazo? Se eu tenho taxa de juros altas, ela pode inviabilizar esse negócio. Tudo bem? Então, sempre que você for pensar em investimentos de médio e longo prazo, a menor taxa possível. Combinado? Bom, normalmente quem tem bancos públicos, tinha, né, até um estudo que eu acompanhei ontem, os bancos públicos tinham as menores taxas.
Ontem eu tive uma surpresa, elas igualaram aos bancos privados. Mas ainda existem algumas agências de fomento que acabam viabilizando umas taxas bem interessantes. Depois, se der tempo, eu abordo algumas com vocês aqui. Tá bom? Bom, vocês sabem o que é uma rentabilidade? Alguém aqui não sabe o que é rentabilidade? Bom, vocês estão com vergonha, é isso? Estão com fome? Bom, rentabilidade é para cada R$1 que eu ponho naquele negócio, o quanto ele me devolve. Tudo bem? Se você tiver uma taxa de juros maior do que a rentabilidade, é preocupante. Por qual motivo? Para cada R$1 que você coloca, ela dá menos do que você precisa para pagar. Ou seja, tornou um negócio inviável. Ah, Felipe, mas isso é lógico. Então, mas muitos empresários acabam pecando nessa hora. Então, quando você for pensar em um investimento, para colocar investimento fixo, negócio maior, pense nisso. Para cada R$1 que eu estou colocando, quanto esse negócio que eu vou fazer? Vamos supor que eu quero colocar uma máquina nova. Isso vai aumentar, dobrar a minha capacidade produtiva. Segunda pergunta, eu vou conseguir vender? Porque não adianta eu produzir. Eu canso de ver aquelas máquinas de coxinha, alguém já viu? 30 mil coxinha, né? 50 mil coxinha, e aonde eu ponho as coxinhas? Tá? Então tem que tomar esse cuidado, eu tenho que olhar para cada R$1 que eu estou colocando, o quanto ele está me devolvendo, e para cada R$1 que eu pego, o quanto eu estou pagando. Na balança, vejo se compensa. Tudo bem? Questionamento do empresário. Vai haver aumento de vendas? Vou vender mais? Primeira pergunta. Segunda pergunta, haverá aumento nos gastos? Porque, veja, normalmente quando você vende mais, você gasta mais. Aí você tira um do outro e fala, poxa, ficou elas por elas. Antes eu vendesse 5 do que agora vender 10. Tá? Qual o impacto no lucro? O lucro, gente, é a razão de qualquer empresa existir. Toda empresa existe para dar lucro. Se você não focar o lucro, sua empresa já está no caminho errado. Tá bom? Qual a rentabilidade? A gente já brincou aqui, que é para cada R$1 do faturamento quanto ficou no meu bolso. Quais os riscos? Gente, muito cuidado com esses riscos. O risco é a parte maior da análise de crédito. Por qual motivo? Ele tem um risco do próprio negócio, da operação. Eu canso de ver risco de, quando o banco está analisando o crédito, se a empresa é familiar, por exemplo, marido e mulher, ele pergunta, inclusive, se a relação de vocês é estável. O casal separa, o que acontece com a empresa? Normalmente vai junto, né? Cada um fica com um pedaço, ninguém fica com nada, a empresa deixa de existir. Então, todos os riscos têm que ser olhados, tudo bem? E a outra pergunta é, existem alternativas mais viáveis do que contrair um empréstimo junto com a instituição financeira? Eu posso pegar capital com o famoso pai para filho, né, que não tem juros normalmente? Consigo pegar esse dinheiro, às vezes, abrindo mão de um bem meu para colocar esse dinheiro num negócio? E assim por diante. Tudo bem? Bom, principais linhas de créditos oficiais, bem claro, oficiais, tá? Para investimento. Banco do Povo Paulista, alguém já ouviu falar? Chuta qual é a taxa desse cara? 0,35% ao mês. Não tem taxa menor no mercado, não tem. Agora, a forma de conceder crédito deles é um pouco diferente do banco. Eu aconselho que vocês pesquisem junto à instituição financeira dele, junto ao banco, como funciona. Tudo bem? Microcrédito produtivo orientado. Essa é uma linha que o governo colocou, principalmente para o microempreendedor individual, mas tem também para a microempresa. Tá? Você recebe uma orientação dos técnicos do banco na utilização, para ver se aquele montante está correto, de como funciona, tudo bonitinho. Tudo bem? Proger, que também é uma linha um pouquinho mais agressiva do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Desenvolve São Paulo, é uma agência de fomento. Então, quem pretende fazer um investimento um pouco mais pesado, vamos dizer assim, que não é 5 mil, 10 mil, são investimentos mais parrudos, mais fortes, dá uma olhadinha no... Olha, eles não têm mínimo, mas é que normalmente eles pegam, patrocinam investimentos, por exemplo, a maquinário. Isso. Eles são investimentos mais parrudos. Inclusive, eles estão com o stand na feira. Então, aí é o detalhe da operação deles. Eu não vou entrar no mérito, tá bom? Cartão BNDES. Eu acredito que a grande maioria já ouviu falar. Só tem uma ressalva com o cartão BNDES. O cartão BNDES você só pode comprar em fornecedores cadastrados. Então, antes de você pedir o cartão BNDES, verifica se o fornecedor que você pretende comprar está cadastrado para aceitar, porque senão você tem um cartão com crédito o quê?
não serve na onde você quer. Então, toma só um pouquinho de cuidado, tá bom? Eles também estão com o stand aqui na feira, se eu não estou enganado, eles têm mais umas 6 linhas de financiamento para inovação, para modernização, que não está abrangindo aqui, tá? Então, depois vocês dão uma olhadinha, eles estão com o stand aí também na feira. Tudo bem? Bom, quando a gente fala do capital de giro, essa sopa de letrinha eu não quero assustar vocês, tá? Primeiro eu quero deixar isso bem claro. Quando a gente fala de capital de giro, a gente tem que primeiro encontrar um tal problema. Quer ver, ó, coisa fácil de qualquer empresa. Quem tem empresa que vende a prazo? Normalmente vocês concedem que prazo? 30, 60, 90, parcela em 10 vezes no cartão? Não é assim que funciona? Quando você concede prazo ao cliente, você está pegando o seu dinheiro e emprestando para ele em forma de produto ou serviço e falando que ele devolva depois de um tempo, correto? E normalmente a gente não cobra juros, né? Porque a gente é amigo, a gente é amigo do cliente. Só que quem perguntou? Não. Só que o teu fornecedor, ele quer receber antes, não é verdade? Normalmente o pessoal compra como? À vista, 15, 30, 28, 35, não é assim as continhas? Com os números quebrados, mas sempre é menor que o prazo que você recebe. Esse prazo sendo menor que você recebe, existe uma necessidade de capital de giro. Legal, identificando um problema. O que acontece quando eu tenho uma discrepância muito grande? Por exemplo, eu compro à vista e parcelo em 90 dias. Quanto mais você vende, mais dinheiro seu vai ter que ficar na operação. Ou seja, maior a necessidade de capital de giro. Quanto maior a necessidade de capital de giro, chega uma hora que você não tem mais de onde tirar dinheiro. O banco já não te empresta mais, o fornecedor não te dá mais prazo, seu estoque já está comprometido e acabou os produtos da prateleira. E eu já vi empresa quebrar por faturar mais do que podia faturar, vamos dizer assim. Tem muito mais coisa para receber do que propriamente ele tinha de necessidade de capital. Mas quebra. Eu já vi empresa quebrar por faturar demais. Então vocês precisam tomar este cuidado, tá? Isso chama-se política de crédito. Vocês precisam analisar antes de vender qual a necessidade de crédito vai gerar pela política que você está adotando. É um pouco perigoso isso. Se vocês tiverem dificuldade na hora de fazer isso, pode procurar os consultores financeiros do Sebrae. A gente está ali para ajudar mesmo, tá bom? Bom, como é que funciona isso daqui? A gente vai classificar, tem problema eu ficar na frente da projeção, gente? É que a gente está sem ponteiro, tá? Em ciclo operacional, ciclo econômico e ciclo financeiro. Vamos traduzir ao pé da letra o que seria cada um deles. Bom, vamos primeiro para o ciclo econômico. Ele parte do momento que eu compro a matéria-prima, um insumo para a minha empresa. Tudo bem, comprei. Aí leva um tempo para o pessoal me entregar, tal. Aí eu vou produzir alguma coisa, se é um serviço não, eu vou lá para a execução já propriamente. Produzo isso, tal. Resumindo, ele acaba no momento que eu fecho a venda. Então ele começa na compra e termina na hora que eu fecho a venda. Legal. Aí eu tenho o famoso ciclo financeiro. Ele começa um pouco depois do ciclo econômico, por qual motivo? Ele começa onde começa a sair dinheiro. Então, na hora que eu faço o primeiro pagamento daquilo, eu começo o meu ciclo financeiro. E quando eu recebo, eu fecho o meu ciclo financeiro, que é o recebimento do cliente. Veja, quanto mais prazo eu dou, mais eu estico esse ciclo. Tudo bem? Aí eu tenho o ciclo da operação como um todo, que parte do pedido de compra ao último recebimento do cliente. Que é, vamos dizer que é o processo todinho da sua empresa. O capital de giro está para financiar a defasagem disso. Oi? Ué, porque veja, você demora, vamos supor que aqui cada um seja uma semana, para ficar mais fácil da gente entender, você demora 2 semanas entre a compra e o pagamento para começar o ciclo financeiro, tudo bem? Só que depois disso você vai receber em 1, 2, 3, aqui vamos supor que seja 2, 4 semanas depois para pagar, ou seja, até lá você já comprou mais 2 vezes, não foi? Então você precisa de capital de giro para 2 giros na sua empresa. Todo mundo conseguiu entender? Ficou fácil? Então, tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente fala de capital de giro. Eu já vi empresa nascer de umbigo roxo, a gente costuma brincar, já nasce morta. O que acontece? O empresário pega todo o dinheiro dele e investe no negócio. Comprei maquinário, equipamento, comprei matéria-prima, legal. Comecei a vender, legal, repõe agora. Quebrou. Tem empresa que já nasce de umbigo roxo, ela quebra no primeiro, segundo mês. Porque não planejou a reposição do produto, que seria o capital de giro. Tudo bem? Tranquilo?
Pode passar, por favor. Bom, lembrando que o que compõe o capital de giro? Dinheiro em caixa, correto? Contas a receber, que é o que eu tenho a receber para frente. E estoque. Gente, estoque é um outro problema constante em capital de giro. Por quê? Ah, tá barato, compra bastante. E quanto tempo você vai ficar lá parado? Eu tenho conta para pagar. Tá? Ah, Felipe, eu vou trabalhar com estoque zero. Gente, em São Paulo, não dá para trabalhar com estoque zero. Por qual motivo? Se der uma enchente, uma manifestação, o teu fornecedor já não te entrega. E um dia sem produto na prateleira para vender, vamos dizer assim, sai mais caro do que você ter um pouquinho de estoque. Tá? Então, pelo menos um estoque mínimo. Tudo bem? O objetivo dessa palestra não é ensinar como calcula esse tempo de ressuprimento, de estoque, mas a gente no Sebrae também ensina como fazer isso. Tá bom? Bom, então ali eu tenho o que compõe o capital de giro. Aqui eu tenho da onde eu posso pegar dinheiro para o capital de giro. Capital próprio, nada mais é do que vocês abrirem a carteira e começar a colocar dinheiro na empresa. Fornecedores, Felipe, mas como eu vou pegar dinheiro de capital de giro com o meu fornecedor? Vocês conhecem uma marca chamada, por exemplo, Carrefour? Alguém aqui já forneceu para o Carrefour? O fornecedor do Carrefour ele tem que fornecer em 30, 60 e 90, fornecer produto para receber dessa maneira. E o Carrefour vende à vista. Então o Carrefour precisa de dinheiro dele na operação? Ele usa o dinheiro do fornecedor. Ah, Felipe, mas eu não consigo essa condição. Mas vamos supor que você vende em 30 e 60. Se você conseguir 30 dias do teu fornecedor, já diminuiu o intervalo. Diminuiu o intervalo, diminui o valor. Tudo bem? Porque sabe aquela expressão tempo é dinheiro? No capital de giro, literalmente é isso. Quanto menos tempo de dinheiro seu você precisar na operação, menos dinheiro você vai ter. Colocar lá. Tá? Despesas, encargos e impostos. Gente, imposto não dá para deixar de pagar. Deixou de pagar, vira uma bola de neve, você vai ser desenquadrado, pega o regime mais caro que existe, vai entrar em refinanciamento e tal. Mas dá para brincar um pouquinho aqui em, por exemplo, quem mexe com substituição tributária, não sei se é o caso de alguém aqui, que gera crédito na compra de produto. Então você tem que saber comprar bem, porque ele vai te gerar crédito de imposto e depois na hora de você pagar o seu ele abate. Tá bom? Antecipações de recebíveis. Alguém aqui faz antecipação de cartão, por exemplo? Legal, vocês são clientes preferidos do banco. Tá? Por qual motivo? A antecipação nada mais é do que você fazer um empréstimo. E você fala, o que eu estaria recebendo daqui 90 dias, por favor, me dê hoje. Ele fala, tá bom, eu desconto 2%, né? O discurso padrão, 2%, 2,5%, tal. Só que é 2,5% ao mês. Se você vende parcelado em 10 vezes, possivelmente a última prestação você deixou em 40%, 45% para o banco. Tudo bem? Quer alguém para chamar de sócio? Chame o banco nesse caso, né? Ele é teu sócio nesse exemplo. Então, quem faz antecipação, por favor, reveja se não existe uma linha de crédito mais barata do que você está perdendo na antecipação. Tranquilo? Bom, empréstimos e limites. Vocês conhecem uma coisa chamada cheque especial? Limite de conta? É automático, né? É legal, não preciso nem pedir, o banco me dá. Ele é amigão meu. Toma cuidado, aquilo tem aproximadamente 400% de juros ao ano. 400%. O que dá 400% hoje? Nem jogar na Mega, né? Está dando 400%. Ninguém está ganhando, aquilo está acumulando. Então, toma cuidado com o limite de conta. Tudo bem? Existem ainda uma outra fonte que às vezes não está aqui, cartão de crédito. Tá? Então, às vezes, teu fornecedor não te dá prazo, mas você consegue comprar no cartão de crédito. Você ganhou pelo menos 30 dias, em média, não é isso? Você ganhou 30 dias ali para pagar, já é alguma coisa. Tá bom? E claro, né? O lucro é uma fonte de capital de giro, mas para a empresa boa, viu, gente? Porque normalmente quem está aqui com problema de antecipação, colocando muito capital próprio, essas coisas, tem lucro? Não. Tudo bem? Bom, preciso tomar dinheiro no banco. E agora, o que eu faço? Por favor, passa mais uma. Bom, primeiro eu vou fazer... Alguém aqui já comprou nos antigos camelôs? Sabe, aquele negócio, aqui está 10, ali está 20. Opa, vou no do cara de 20 e falo, o cara ali vende por 10. Ah, eu faço 9. Volta no cara de 10, o cara ali faz 9. Gente, quem é o cliente do banco? Vocês. Quem tem interesse que vocês contratem o serviço? O banco. Quem tem que fazer as melhores condições?
o banco. Eu já fui bancário, trabalhava exclusivamente na área de análise de crédito. E assim, o cliente tem poder de barganha, só que ele tem que saber usar. Você tem que achar a agência bancária, o técnico bancário que tem meta para aquilo. Aí fica mais fácil, entendeu? Vocês entenderam? Tá? Então, pesquisa mesmo as opções e condições. Toma cuidado que às vezes o banco te dá uma taxa atrativa, mas coloca uma taxa de abertura de crédito alta. Então, aí um pelo outro sai elas por elas. Ou vende aquele famoso pacotão. Não sei se alguém já foi contratar e o cara quer vender o pacote. Seguro, previdência privada, plaft, plift, pluft, né? Que é assim que eles chamam aqueles títulos de capitalização. Então, tem que tomar cuidado. Negociar com o banco observando taxa de juros e prazo de pagamento. E os custos vinculados. Esse prazo de pagamento, alguém aqui já ouviu falar de fluxo de caixa? Alguém aqui faz fluxo de caixa? É legal. Muitos conhecem, quase ninguém faz. Você tem que olhar o quanto você, empresário ou empreendedor, consegue pagar de prestação. Oi? Ué, imagina que você está endividado, fechado no vermelho. Tudo bem? Você pega um empréstimo. Ué, vamos pagar, resolver esse problema. Só que você esquece, logo em seguida, o que vai vir para você? A prestação. Ué, é a única certeza que você tem quando pega um empréstimo é que você vai ter que pagar. Né? E ela vem em forma de prestação. Então você tem que olhar se cabe no teu orçamento aquela prestação, porque senão você fica igual bombeiro, apaga incêndio o tempo todo. Você fica pegando empréstimo para pagar empréstimo. E aí pode colocar uma cruzinha lá, a gente começa a cavar o túmulo da sua empresa. Tá bom? Cuidado com crédito fácil, gente. É aquilo, né? Banco. Alguém já viu o banco perder dinheiro? Então se está muito fácil, alguma coisa estranha tem. Tá bom? Vejam o exemplo do limite de conta. Você precisa pedir para alguém? É fácil, não é? 400% de juros ao ano. É a condição, é. Você não vem até a mim, você não me liga, você não me procura, mas eu te dou. Mas me paga 4 vezes mais do que você pegou. Traçar a estratégia para liquidar o empréstimo sem contrair outros. Esse aqui é aquilo que a gente falou de pegar o empréstimo para ficar pagando um ao outro. Tem uma malandragem, quando a gente pega uma boa linha de crédito, que alguns empresários cometem alguns erros. Do tipo, eu quero me livrar dela o quanto antes. Aí começa a pagar prestações antecipadamente. Se a taxa é boa, para que eu vou antecipar? Vamos supor que você pegou um empréstimo no Banco do Povo Paulista. É 0,35% ao mês. Mesmo que você tenha dinheiro para pagar ele de uma vez, quanta poupança rende? 0,5% minimamente? Estou pensando o pior investimento que tem hoje. Eu vou antecipar o banco? Deixo na poupança, que ainda me gera 0,15% para pagar os juros e só um troquinho ainda. Então tem que tomar cuidado na hora que você toma algumas decisões, inclusive a de liquidar o empréstimo. Tudo bem? Não esqueça sempre, vocês são cliente do banco, não o banco que é cliente de vocês, é o contrário. Tá bom? Ah, mas eu estou desesperado. Então, não transpareça. Sabe aquele negócio que você quer muito comer alguma coisa? Não, mas não fala que você quer comer aquilo, porque senão o cara vai cobrar mais caro. Tá bom? Bom, agora aquela pergunta que eu não sei. Aqui ninguém na sala vai estar endividado, afinal vocês já estão participando da feira, né? Tal. Alguém aqui está endividado? Não, pode levantar a mão sem vergonha. Pode. Legal. O que acontece? Quando você está endividado, você tem que começar a pensar num plano de recuperação. Né? Afinal, ninguém quer ficar endividado pro resto da vida. Dificulta o crescimento da empresa. Passa para mim, por favor. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é pegar um papel e caneta e começar a anotar tudo, mas tudo, o que eu devo, para quem, quais as condições que eu tenho de negociação, qual os juros que eu estou pagando, qual o prazo que eu ainda tenho para dever, o que eu já paguei. Sabe aquela história de puxar a capivara daquela dívida? Você vai ter que fazer isso. Segundo, você vai olhar para a tua empresa e ver qual a capacidade de pagamento dela, ou seja, qual o resultado. Veja, eu devo 10 e ainda fecho 10 no vermelho todo mês, essa conta vai fechar? Não. Então, aí você já começa por aí. Tá? Segundo, projeta o fluxo de caixa com essas informações, do que eu devo com o que eu estou recebendo, aí eu começo a projetar. Projetei, você já vai conseguir falar, a conta fecha ou não. Se não fecha, começa a ficar mais preocupado ainda. Se fecha, você consegue negociar prazo e com os seus credores. Aí você chega para o banco e fala o seguinte, devo, não nego, pago quando puder, aquele discurso padrão, mas eu queria propor, em vez de pagar 1.000, eu consigo pagar R$300 por mês. Por quê? Eu olhei o resultado da minha empresa, eu projetei meu fluxo de caixa e agora cabe. Tá?
Se vocês não sabiam, infelizmente está sendo gravado, eu não posso falar como eu gostaria, mas depois de 5 anos a dívida caduca. Ela perde o poder de ser exigida, mas naquele banco nunca mais você consegue nada. Tá? Então o banco, quando você estiver perto dos 5 anos, vai propor aqueles acordos meio loucos, assim, você deve 30 mil, o banco fala, paga 5, a gente sai de braço dado, mas toma cuidado, porque o mercado não te vê com bons olhos. Tá? E os bancos conversam entre eles. Conversam sim. Tá? Uma coisa que vocês têm que olhar, gente, que estamos passando por um momento um tanto quanto conturbado na economia. Tá? E se você tem um negócio que está sendo afetado diretamente, que está sofrendo altos impactos e que a perspectiva não é muito boa, isso você tem que levar em consideração na hora de fazer essa análise. Porque senão você projeta olhando para o passado e o futuro está muito distante do que aconteceu lá. E aí você tem uma distorção de imagem e aí pode se falar o português claro, se lascar com isso daí. Tudo bem? Pode passar. Bom, lembra do pessoal o momento de perguntas? Pode começar. Isso, a gente fala caduca, ela perde o poder de ser exigível. O banco já lançou ela todinha a prejuízo com 6 meses. Em 5 ela nem aparece mais no demonstrativo do banco. O histórico fica lá como devedor. Eles não liberam. Eles chamam de... Isso é o nome de falar que é seu histórico. Tá? Mas isso fica assim. Isso eu não vou mentir para vocês. Eles não apagam o seu histórico. Sabe aquela história? Seu passado te condena? Neste caso é o exemplo vivo que o seu passado te condena. Não. Tá? Um de cada vez. Substituição tributária. Depende do regime em que ela está enquadrada e da atividade que ela exerce. Então, é que se a senhora for optante pelo Simples, por exemplo, então, ele não gera crédito. Se a senhora for optante pelo lucro presumido, das opções que gera crédito é o lucro presumido. Vamos supor que a senhora comprou produto, sei lá, não sei o que a senhora fabrica, mas vamos supor que só comprou ferro, tudo bem? Aí a senhora pagou lá de imposto na compra do ferro, R$500. Na hora que a senhora foi vender, a senhora gerou uma nota fiscal de ICMS de 700. O que faz a substituição tributária? Bom, você já me pagou 500 na compra, você me paga só a diferença, 200. Tá? Mas isso tem que ver junto ao seu contador o regime tributário. E qual atividade? Não é toda atividade que é permitida. Tá? Qual é o nome da senhora? Desculpa. Jane. Dona Jane, cada caso é um caso. Eu conheço empresas que faturam menos que 3 milhões e optaram a sair do Simples para poder gerar crédito, porque ela compra com um grande volume, como eu conheço empresas que fizeram a conta e não compensa. O que a senhora vai ter que pedir junto ao seu contador, se a senhora não sentir firmeza, procura outro. Tá? Faça uma simulação tributária ou um planejamento tributário. Aí onde a senhora consegue encontrar até que ponto compensa ficar em um, até que ponto compensa ir para o outro. Tá? Chama-se simulação tributária ou planejamento tributário. Tá bom? Ele tinha pedido primeiro, só um minutinho. Tá? A pergunta é, você precisa do próximo? Primeira pergunta, você precisa do próximo empréstimo? Então, se você precisa, antecipa, porque ele vai te dar possivelmente mais do que você tem para pagar. Isso, é isso mesmo. Então, agora, se não, deixa como está. Você pagou. Não, você pagou. O banco é aquilo, você pagou, a gente é amigo. Se deixou de pagar, a gente já começa a te olhar mal, olha torto. Tá?
Tudo bem? Olha, eu esqueci o nome do senhor, eu conversei com o senhor no balcão. Marcelo. Senhor Marcelo, você é muito franco, muito franco. Deveriam. Entendeu? Deveriam. O que acontece? Que é aquilo, em momentos de recessão, a primeira coisa que eles cortam é crédito. Porque o risco aumenta. Tá? Agora, se o senhor fizer um bom planejamento, com argumento, dificilmente eles vão te emprestar a totalidade do investimento. A totalidade é muito provável que não, porque você está jogando todo o risco da operação para o banco. Tá? Mas em um percentual eles conseguem te emprestar. Mas, claro, que vai depender também de como o senhor vai apresentar a ideia, em qual agência o senhor vai apresentar a ideia. Eu vou dar um exemplo, gente, para vocês. Como é que você identifica uma agência se ela é foco pessoa física ou se ela tem foco em empreendedores? Todo mundo aqui conhece o Banco do Brasil? Existem agências do Banco do Brasil que você não consegue entrar, correto? Existe aquela agência que está perto daquela que não tem ninguém. E tem 2 gerentes PJ normalmente. Já ficou fácil de entender qual é a que tem foco PJ? A agência lotada, pouco provável ela tem foco em empresário. Pouco provável. Tá bom? Tranquilo, seu Marcelo? Projeta, por favor, o meu e-mail. Dá avançar mais uma? Desculpa. Avança mais um, por favor. Aqui, ó, meu e-mail para quem quiser anotar. Felipe pobre, simples mesmo, aquele Felipe padrão. AC, já deixa você perguntar. Legal, acabou. Quem anotou, anotou aqui, brincadeira. AC, @ sebraesp.com.br. Ele queria perguntar primeiro, por favor. Lembra da história do passado te condena? É uma forma do banco diminuir o risco dele. Então ele coloca lá, olha, seu nome, desculpa? O Ramiro tem um histórico aqui de inadimplência. Aumenta a pontuação do cara. Entendeu? Aí ela fala que na hora de analisar o crédito ficou um pouco difícil de liberar por motivos de pontuação. Mas o teu passado lhe condena. Literalmente é isso. Tá? Olha, ele não pode agir com preconceito. Mas é uma forma do banco se proteger também. Tá bom? A taxa de juros é calculada sobre o risco de você não pagar. Quanto mais alta a taxa, maior o risco de você não pagar. Veja, por exemplo, o que eles falaram lá, a classificação do Brasil. Risco de calote, o que aconteceu com o Brasil? Diminuiu a pontuação lá entre os melhores países. Bem lembrado. Isso. Negocia. Opa, claro. Tirar os juros daquela, porque você vai quitar o empréstimo, você vai pagar os juros proporcional ao período que você usou o dinheiro, e a outra taxa sendo mais atrativa te dá um fôlego no fluxo de caixa. Pode, é uma forma. Mas antes de fazer isso, eu aconselho a procurar uma consultoria financeira no Sebrae, para simular se de fato vale a pena. Tá bom? Quem mais, gente? Pois não. Investidor anjo. Bom, investidor anjo, gente, são pessoas que não têm o que fazer com dinheiro, tô brincando. São pessoas boas de grana, tá? Que estão dispostas a arriscarem seu capital, porque é um capital de alto risco, em ideias de pequenos empresários, tá? Com potencial de crescimento alto. Vocês viram o tanto de coisa que tem aí, ó? Muito dinheiro, ideia arriscada, potencial de crescimento alto. Ele praticamente entra como teu sócio na empresa. Tá? Você entra com a ideia, ele com capital, e você remunera ele sobre o capital investido. É assim que funciona. Não é fácil conseguir. Tá? Normalmente são empresas chamadas startups,
que fazem PIX de apresentações para esses investidores, e aí, PITs, perdão, e eles te avaliam seu crédito positivo ou negativo. Tá? Mas existem eventos específicos só para isso, inclusive, de apresentação. Tá? Tem também uma nova forma agora, que é aquela vaquinha coletiva, que no Brasil está começando a pegar moda. É uma forma também de capitalizar teu investimento. São as vaquinhas coletivas. Tá? É um site, eu não lembro exatamente, mas joga no Google vaquinha coletiva que aparece o site. Aí a senhora fala lá o que a senhora quer fazer, o projeto, tal, e pessoas do nada te dão. R$10, R$5, te dão. Tá? Pessoas que têm também dinheiro sobrando. Tô brincando. Algo mais? Alguma pergunta? Bom, se ninguém tem mais pergunta, eu agradeço de verdade a participação de vocês, a paciência, desculpa qualquer brincadeira e boa feira a todos.